Olá, bom dia a vocês. É muito bom estarmos de volta para mais um semestre. Eu sei que vocês estavam numa outra sala, né? Nesses últimos sábados. E aí essa semana, conversando com o professor Moisés, ele me pediu para estar aqui com vocês. E para mim é uma grande alegria. Já estamos aí há várias vezes, né? Juntos. Que Deus nos ajude ao nós estudarmos e compreendermos as mensagens que estudamos nesta semana sobre Gálatas, capítulo 3. E eu quero começar pedindo para que alguém aqui entre nós possa ler os versos que nós estamos estudando. Gálatas 3, a partir do verso 15. Alguém que gosta aí de ler, que possa ler para nós, porque vai ser a nossa... Nós vamos ler, embora a lição traga até o verso 20, mas eu sugiro nós lermos até o verso 22, que é um trecho, né, da palavra de Deus. É um assunto que meio que começa e termina. Tá? Gálatas 3, 15 a 22. Quem quer ler para nós? Tá joia. Obrigado. Muito obrigado. Eu gosto, gente, de começar a pensar na lição lendo o texto bíblico, porque é a base, né? Tudo mais são comentários humanos, são estudos, são opiniões, mas nada como lermos a palavra de Deus. Gálatas 3, 15 a 22. É o que estamos nos propondo a ver aqui hoje. Paulo, ele comenta aqui sobre praticamente três coisas. Ele comenta sobre a promessa feita a Abraão, principalmente, lá no Antigo Testamento. Ele comenta sobre a lei. E ele comenta também sobre o próprio Abraão. Então nós temos aqui a promessa de salvação, a lei, e temos Abraão. E o que ele menciona aqui, no nosso verso para memorizar, ele faz essa comparação. Se a herança, né, a prometida salvação, as bênçãos prometidas a Abraão, provém de lei, já não decorre de promessa. Né? Então ele está falando, olha, o principal não é a lei, mas foi pela promessa que Deus concedeu a herança gratuitamente a Abraão. Quando nós pensamos nessa comparação, as promessas de Deus e a lei, é muito bonito a gente ver uma coisa. A lei tem o seu lugar,
e as promessas de Deus têm o seu lugar. E é isso que nós vamos tentar ver hoje pela manhã aqui. Eu queria colocar duas palavras aqui que vão nos ajudar a entender esse assunto, eu acredito que de uma maneira melhor. Nós não podemos esquecer de dois conceitos da Bíblia, que é a justificação pela fé e também a santificação pela fé. Quando nós colocamos esses dois conceitos juntos, então nós chegamos a uma compreensão equilibrada sobre esses dois pontos, a promessa e a lei. Sabe quando a gente está falando de um assunto e a pessoa, quando ela pega só aquele assunto, fica assim desequilibrado? Não é bem o que a gente queria dizer? Você está lendo um livro, aí você pega um parágrafo só. Às vezes aquele parágrafo só parece estar querendo dizer o contrário do que o livro, no geral, está procurando dizer. Então, por exemplo, nós estamos nessa lição específica, nesta semana da Escola Sabatina, pensando na promessa. Nós não estamos olhando, a promessa tem a ver com esse primeiro ponto aqui, justificação pela fé. Deus prometeu a Abraão, olha, eu quero abençoar a sua família com a salvação. Eu quero abençoar todas as famílias do mundo com a salvação. Então nós estamos falando em justificação pela fé. Agora, Paulo não está falando aqui sobre, nesse capítulo e nesse, Gálatas 3, especificamente sobre a santificação pela fé. E então, em outros lugares ele fala, por exemplo, anulamos a lei pela fé? Paulo fala, não, de forma nenhuma. Porque aí ele já está falando na santificação. Não é? Então, gente, a grande pergunta, que é assim, tornando bem simples a nossa lição, é o seguinte. E nós sabemos essa resposta, só para nós aclararmos nossa mente. A lei, a obediência aos mandamentos, aos 10 mandamentos e aos outros mandamentos da Bíblia, pode nos salvar? Não pode. Nos trazer a salvação, nos garantir a salvação. Não, não pode nos salvar. Agora, a promessa de Deus, eu quero salvar você, eu quero perdoar os seus pecados, através do sangue de Jesus, pode salvar? Com certeza. Mas tem um ingrediente aí que é a nossa parte. Como é que é? Qual é a nossa parte nesse propósito de Deus de nos salvar? Salvação pela fé. A fé não é o nosso salvador. Deus é o nosso salvador. Mas é importante, para nós sermos salvos e justificados, é muito importante nós termos a fé. Muito bom. Tendo lido aqui, irmãos, nós então fazemos esse contraste. A lei tem um objetivo, mas não é o objetivo de nos salvar. A fé é que nos traz a salvação de Deus e a aplica individualmente a cada um de nós. Do que nós lemos aqui, gente, existem aqui nesses versos algumas partes meio complicadinhas para nós adventistas explicarmos, não tem? Então eu quero agora a sua colaboração. Dessa parte que nós lemos aqui, o que você achou mais difícil? E que a gente poderia conversar aqui como nossa classe, E aí tentarmos ajudar para que a gente esteja bem firmado para explicar isso para outras pessoas. Teve alguma parte aqui que você gostou mais ou que você achou mais difícil? Vou esperar um pouquinho, para você se manifestar, depois se você não falar, eu falo. Me parece que o verso 19 é um dos mais difíceis para nós adventistas. Porque diz assim, vamos dar uma olhadinha? A gente já entendeu que a promessa é muito mais importante que a lei. Tudo bem, tudo certo com isso, porque a promessa traz a salvação, E a lei nos mostra como é que nós estamos, Nos mostra a necessidade de irmos a Jesus e tudo mais. Vamos ver o verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei?
foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. Olhando superficialmente sim, parece que dá a entender que a lei ela só foi até Jesus. Não é isso que os evangélicos também falam para nós? Está aqui, ó. A lei foi dada só, né, até que viesse o descendente, que é Jesus. Meio complicadinho de explicar isso para alguém que não é adventista, né? Então eu estou abrindo aqui exatamente o nosso ponto mais complicadinho aqui, para a gente juntos estudarmos. Então olha só, a primeira pergunta que vem é o seguinte: qual a razão da lei? Né? Eu anotei aqui, e vou repartir com vocês, três razões para a lei. A lei de Deus ela tem o seu propósito, nós não podemos tirá-la do propósito para o qual Deus a estabeleceu. Daqui a pouquinho entra aqui. O lance aqui sobre a lei é o seguinte, irmãos. Primeira coisa que as pessoas pensam. Paulo está dizendo que a lei foi adicionada por causa das transgressões. O povo de Israel tinha passado lá no Egito centenas de anos. E eles aprenderam com os costumes do Egito. E muitas coisas que Abraão já sabia, eles se esqueceram. Então o que Paulo está dizendo assim, olha, o povo que estava lá no Egito e que foi liberto, precisava de ser, sabe, falar o beabá? Não minta, não cobice a mulher do próximo, nem as coisas do próximo. Então, Paulo está certo, olha, Deus então promulga os 10 mandamentos, por causa das transgressões, o povo estava muito baixo o nível. Deus falou, filhos, para vocês serem o meu povo, vocês precisam disso aqui, santificação. E nós temos que nos lembrar o que Paulo falou também, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Olha o equilíbrio, né? A justificação é pela promessa e é pela fé, maravilha. Mas sem a santificação, nós não vamos ver o Senhor. Nós precisamos das duas coisas. O que é santificação? Aqui é como nós adquirimos a salvação. E aqui é o resultado da salvação. Então, Paulo estava explicando, olha, a lei foi dada porque o povo estava muito baixo, estava transgredindo muito. Então Deus pontuou, olha, gente, meu povo tem que produzir, tem que mostrar os resultados de que são pessoas salvas. A lei, ela foi dada até Cristo. Aqui diz assim, foi dada até que viesse o descendente. Não no sentido de que ela iria terminar, deixar de existir. Mas Deus tem uma promessa no Antigo Testamento que nos ajuda a entender esse verso. Deus prometeu o seguinte: a minha lei eu vou escrever no coração de vocês. Então veja, lá antigamente Deus escreveu em tábuas de pedra. E com a vinda de Jesus Cristo, Deus já queria fazer isso antes. Mas com a vinda de Jesus, Deus quer escrever a sua lei no nosso coração. Então, irmãos, estritamente falando, hoje, quem tem a Jesus, obedece à lei. Quem ama a Jesus, nem precisa se preocupar muito com a lei. E nesse sentido que Paulo está dizendo. Qual que é o resumo da lei mesmo, irmãos, que fala lá no Novo Testamento? O resumo da lei é o amor. É o resumo. Então, se eu sou salvo por Jesus, Jesus transforma o meu coração,
ele me ajuda a amar a Deus e amar ao semelhante, o que está acontecendo comigo? Estou observando a lei. Então, a lei, assim, nesse sentido assim, mais legalista, só durou até Jesus. Doutor Elber. Então, é o seguinte, olha, em João 15, 22, Cristo falou, Aham. se eu não vier, nem resolver a falar, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado, porque conheceram a Cristo. Certo. Cristo foi a exemplificação da lei, do caráter de Deus ser amor. Sim. Então você vê os judeus, eles eram muito afeitos à escrita, à letra fria da lei. Certo. Quando Cristo falou, perguntou a respeito dos mandamentos, ele falou, não, eu só te dou dois. Uhum. Deus sobre todas as coisas é o próximo de Deus. Sim. Muitas vezes os cristãos veem que Deus teria resumido a lei, mas no momento em que você resume um conceito, você amplia esse sentido. Certo. Eu costumo falar o seguinte, eu sou cirurgião, se eu chegar com um assistente e falar, você cuida dos meus pacientes que eu operei de vesícula e hérnia, Uhum. determinando os pacientes que eu vou cuidar. Agora, se eu falar, você cuida de todos os meus pacientes, eu restringi ou eu aumentei? Eu aumentei muito. Sim. Então, quando você pega a lei e os 10 mandamentos, eles aparentemente são restritos. Dando que você não adulterar, não adulterará, é você deitar com a mulher. Ele falou, não, se você olhar com olhos impuros, você vai adulterar. Sim. A vida de Cristo, porque ela não anulou a lei, porque a vida de Cristo ampliou o significado da lei. Essa é a questão do Deus. Muito bom comentário, excelente. E eu quero acrescentar aqui um conceito, gente, que eu acho que pode nos ajudar, que é bem esclarecedor. É bem prático em relação a quando a gente veio para a igreja. Pensa lá na época que você se batizou, alguns se batizaram como eu, com 13 anos, ou talvez um pouquinho menos, ou um pouco mais. Pensa só uma coisa aqui. E é isso que Paulo está procurando, um ponto que ele está querendo fazer em Gálatas 3. Eu acho que é legal a gente fazer trazer isso para os nossos dias para a gente entender, aplicando o que o Dr. Elmer também mencionou. Quando você se batizou, qual era o conceito que você tinha de salvação? Vou colocar aqui, ó. Eu tenho fé em Jesus, mais as minhas obras, quer dizer, observar a lei, então Deus vai me dar a salvação. Esse é um conceito. Pensa qual era o conceito que você tinha. Ou então, talvez você possa ter tido um outro conceito. Só obras. Tá? Vamos pensar aqui. Que seria a lei. E talvez você, ao se batizar, você só teve um conceito também. Só fé. E você pode ter também um outro conceito. Vamos colocar 4 opções aqui. Só fé para a salvação. Estamos falando sobre o que é necessário para a salvação. Que produz um resultado em obras. Eu vou dizer por mim, não sei por você. Tá? Nós temos aqui, tem gente que para salvar acha que só, não, eu obedeço tudo, Deus tem que me dar a salvação. Outros acham, não, é uma misturazinha, fé mais obras, aí eu tenho a salvação. Já aqueles mais, vamos dizer, liberais, falam, não, Jesus morreu por mim, agora eu não importa o que eu vier fazer, só a fé, alguns vão para esse extremo, e alguns, não, a salvação é só pela fé, mas só que a fé verdadeira, ela nos leva a boas obras. Qual desses aqui você tinha quando você se batizou? Qual o conceito? Eu vou dizer por mim. Nos meus 12, 13 anos, cresci na igreja e tal, mas o meu conceito era esse daqui. Falou, olha, Deus está pedindo as duas coisas, e as duas coisas são importantes para a minha salvação, assim, sabe? Como que... E Paulo está dizendo, não, Job, você está errado. Não é uma mistura, a salvação,
A promessa não é, você crê e você também vai ter a salvação pelas obras. Não é uma mistura das duas coisas. O que Paulo está dizendo em Gálatas é o seguinte: não, gente, é essa aqui, a salvação é só pela promessa. Deus já fez, Deus já prometeu. Tenha fé. E agora, por isso que eu pedi para ser lido aqui, olha só, o verso 21, e ele completa. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Não, de modo nenhum. Não é contrário. Não, porque a fé verdadeira, ela vai produzir as obras. Se nós pedirmos para Deus, o que mais Deus sempre quis ao longo da Bíblia, lá em Deuteronômio ele fala: filhos, eu quero mudar o coração de vocês, eu quero colocar amor no coração de vocês. E quando nós permitimos pela fé que Deus faça esse milagre, então nós vamos amar a Deus e vamos amar ao próximo. Basicamente é isso o que nós estamos então estudando nesta semana. O que eu desejo para mim e para você é o seguinte: você já pediu para Deus lhe dar um novo coração? Muito importante isso. Essa transformação que nós não podemos fazer. E quando a gente dá uma olhadinha nos nossos procedimentos, aí nós temos a noção: puxa, eu acho que não estou bem ainda não. Sabe, a lei ela nos ajuda exatamente, sabe o termômetro. O termômetro não faz baixar a febre, mas ele mostra se a gente está com febre ou não. A lei é mais ou menos isso. Né? O remédio é mais importante do que o termômetro. É isso que Paulo está falando. Jesus é o remédio. Jesus é a promessa. Ele é mais importante. Mas a lei também dá uma ajudinha no sentido de a gente dar aquela: puxa vida, mas essa semana minhas ações mostraram que eu não amo a Deus. Então a minha oração por mim e por vocês é: vamos nos apegar a Deus, pedir que Ele transforme o nosso coração, pedir que Ele nos dê fé, e assim as obras, a santificação vai ser uma consequência. Que Deus abençoe a todos nós, é o meu desejo e minha oração. Amém. Vamos então ficarmos em pé para uma palavra de oração? Nosso querido Deus, é um fardo muito pesado quando nós imaginamos que a nossa salvação dependa do nosso comportamento. Cobramos muito de nós mesmos, passamos a cobrar aos outros, e não é isso que Tu desejas, Senhor. Nesta manhã fomos lembrados por Paulo, mais uma vez, que a salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, nos dê este presente, a Tua salvação, a transformação do nosso coração, e assim, Senhor, amando a Jesus, que nossa vida possa demonstrar isto, e nossas obras possam demonstrar isso, que amamos a Ti supremamente. É só o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome sagrado de Cristo Jesus. Amém.